até o layout, hoje não. É só o layout é o mesmo. A cara é a mesma. Esse rapaz. Layout externo. É. Layout externo. Então, bom dia a todos, bom dia aos internautas, bom dia aos espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes nesse dia de hoje, onde nós vamos refletir com Humberto de Campos esse tema tão intrigante que é amor e auxílio. E essa história é bem interessante. Ele vai trazer algumas reflexões interessantes sobre a questão do livre-arbítrio e também do passe magnético. São dois pontos interessantes dessa história que a gente vai ver e que Humberto de Campos, em outras histórias, já nos trouxe. Já trouxe essa reflexão em vários momentos dos textos que nós já estudamos aqui na ASECAL, refletindo com Humberto de Campos. Isso é muito bom. Então, você, internauta que está assistindo, presta atenção. O pessoal que está aqui também, presta atenção. Curta aí, deem seus likes. Faz parte do show. Bacana? Então, olha lá. Então, vamos começando. Amor e auxílio. Mas antes de começar, eu vou falar do Livro dos Espíritos, as questões 843 a 850, que fala sobre o livre-arbítrio. E nessa questão, nós temos que tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, nós não teríamos como dominar, nós seguiríamos o movimento. Aquilo que foi programado, a gente toca o barco, sem a preocupação de discernir o que é certo. Por isso que nós temos na doutrina a questão da fé e a razão. Né? Você tem que ter os dois para poder funcionar de forma como rege a lei, não é isso? E também tem 848, servirá de escusa os atos reprováveis, o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais, ou seja, ele deixar de lado as faculdades intelectuais, e a espiritualidade responde: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer suas paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Isso a gente vai ver no texto de hoje. O texto de hoje ele dá os dois pontos, o livre-arbítrio e, é claro, evidentemente, a questão das nossas escolhas. Como nós fazemos com as nossas escolhas, aquilo que nos é dado e aquilo que a gente vai ter como prova, porque passa a ser prova também. Essa conversa é uma roda de conversa que estava na espiritualidade que Humberto de Campos resolveu comentar. E que quem faz parte o contador de história nesse caso é o mentor Jonaquim. E os personagens da história é Macedônio, Tércio e o filho Marcos Lício. Tá certo? Essa história tem muito a ver também com São Francisco. Vocês vão ver que tem uma história também, se assemelha muito com a história de São Francisco, dentro daquilo que a gente conhece, tá certo? Então, nesse momento, rolava uma conversa, Humberto de Campos começa, em torno de proteção espiritual, quando Jonaquim, respeitado mentor de comunicabilidades cristãs, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria. Aí começa a história do Macedônio. Ouvi de um instrutor amigo que Mardônio, nem Macedônio, é Mardônio, né? Ele é o nome do cara. Convertido no cristianismo nos primeiros dias do Evangelho em Roma. Bom, nos primeiros dias do Evangelho em Roma foi quando Paulo chegou a Roma por volta do ano 61 depois de Cristo. E habitou em sua própria casa alugada por 2 anos. Os primeiros dias do Evangelho em Roma foram marcados por desafios, mas também pela disseminação da mensagem cristã em meio à perseguição e solidão de Paulo. Esses foram os momentos que nós tínhamos nos primeiros dias do Evangelho
em Roma, foi quando começou toda essa efervescência cristã no seio do grande Império Romano. Se fez um discípulo tão valioso e humilde, esse é falando de Mardônio. Mardônio se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que, para logo, teve o seu nome abençoado nos céus. As atitudes de Mardônio, que ele vai revelar agora, foi que o tornou esse arauto, digamos assim, do cristianismo no período do início de Roma. Patrício de enorme fortuna, desde muito cedo abandonado pela mulher que demandara Cartago para uma vida independente. Mardônio, assim, que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício, e entregou-se à caridade e à renovação. Veja que ele passou por um problema que foi o abandono da mulher e resolveu doar-se à espiritualidade. Como ele servia nesse sentido de fé e caridade, ele resolveu doar, dividir, vivo ainda a parte do filho e foi a outra parte ele serviu à caridade. Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Jesus, que lhe solicitavam a execução de tarefas benemerentes, ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e do tutor afetuoso dos órfãos. Ele cuidava, ouvia todos, desde as viúvas aos órfãos, começava a trabalhar em cima disso, e isso ele foi se elevando e criando um laço muito interessante na espiritualidade, a partir da espiritualidade. Né? O trabalho dele foi incessante. Além disso, mantinha horários, ele era criterioso, ele trabalhava sob o relógio, cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, administrando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Ele aproveitou tudo aquilo que ele tinha para poder fazer o trabalho de caridade e de amor com as próprias mãos. Ele não delegava por ser rico, ele usava o que ele tinha. Ao contrário do pai, Humberto continua, Jonaquim, o jovem Marcos chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos de idade parecia um flagelo ambulante. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado que os privilégios sociais tantas vezes conservam impune. Aí nós temos na Lei de Igualdade as questões 814 a 816 que fala sobre riqueza e miséria, onde você pode passar a riqueza para o seu descendente, mas se não for bem usado, se lhe será retirado. E aí é o que aconteceu. Né? Isso está na lei, na questão 814. Dois caminhos tão diferentes. Veja que Jonaquim entra dizendo dois caminhos tão diferentes. Em consequência, duas posições diametralmente opostas ao mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi elevado à esfera do Cristo, acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Tanta tortura, mesmo estando naquele período onde os cristãos eram perseguidos, ele continuou fazendo, ele continuou ajudando e fazendo caridade e fazendo bem. E por isso que ele ascendeu à esfera do Cristo. Bom, Marcos, porém, o filho, continua Jonaquim, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores. Nesse ponto aqui, eu acho que ele desencarnou. Não está bem claro isso não, mas no texto, mas nesse ponto aqui ele desencarnou.
e foi lá para as zonas inferiores do umbral, onde, conquanto a efeito a revolta e a perversão, com qual se trouxesse a consequência revestida em grossa corapaça de insensibilidade. Ele não queria saber, ele era um rebelde, revoltado, não queria saber de história, e isso preocupava muito o pai. Porque o pai ajudou tantas pessoas, como é que não vai ajudar o próprio filho? Isso era uma preocupação constante dele. Como é que eu não vou deixar meu filho lá embaixo, sofrendo, na penúria, se eu não puder ajudar? Aí, o genitor convertido em apóstolo da congregação, da abnegação, visitava o filho no vale tenebroso a que se chumbava. Quer dizer, ele estava preso no vale dos vales inferiores. Sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. Quer dizer, ele não conseguia enxergar o filho. E é o que a gente vê em toda a literatura, né? Quando os espíritos... André Luiz também foi assim. Ele só conseguiu ver o mentor quando ele realmente fez a prece humilde, que ele se baixou, que ele foi buscar verdadeiramente depois de 8 anos. André Luiz foi quando ele viu o mentor. E tanto se condeu daquele com quem partilhava o afeto e o sangue, que certa feita, num rasgo de apaixonado, de amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo mais de perto. Veja que um pedido desse, né? Ismael fez isso e também teve problemas, né? Nós tivemos outras pessoas, outros espíritos que também fizeram esse tipo de pedido e foi concedido, e aí Jesus sorriu, compreensivo, e aqueceu diante da ternura ingênua. Entendeu? Ou seja, ele fez o pedido, mas sabia que ele precisa conceder, inclusive ele concedeu, mas a título, acredito eu, a título de aprendizado de Mardônio, para que o Mardônio aprendesse isso, do devotado cooperador. E antes que os amigos, né, experientes lhe administrassem a vez, ele não contou conversa, ele tirou o time, correu, já tinha permissão, não quero ouvir ninguém, senão vai me atrapalhar tudo aí. E tirou o time, onde o filho, e foi buscar o filho na cava sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Bom, aí nós temos o livro dos médiuns. Aqui nós vamos falar sobre passe magnético. O livro dos médiuns está lá, médiuns curadores. No caso aqui, a gente tem sempre do encarnado para o encarnado. Mas nesse caso aqui vai ser do desencarnado para o desencarnado. O passe magnético, nós vimos uma história anterior, onde o mentor trouxe um espírito para aplicar o passe magnético para neutralizar a ação do encarnado nesse caso. Mas aqui, a gente é só para explicar essa questão do médium curador, médium do passe magnético. O que é o passe para nós? Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Ou seja, ele quer dizer que tem pessoas que têm um magnetismo forte, mas que não creem no espírito. E a espiritualidade responde: pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso o mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. Quer dizer, o nosso pensamento determina aquilo que nós vamos fazer. Se nós vamos chamar para o passe espíritos de boa escola, é claro que eles vão vir. Agora, se a gente tem os pensamentos ainda perturbados, vai trazer pessoas, espíritos perturbados. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos, faria coisas que considerais milagre.
Quer dizer, se a gente considerar que nós podemos trazer esses espíritos de escola para nós, a gente, todo mundo iria considerar milagre qualquer efeito que nós fizéssemos. Como disse Jesus, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. É isso aí que ele está dizendo. E aí ele continua: há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato. Pelo simples contato. De passes magnéticos. Certamente. Tem disso múltiplos exemplos. Que ele quis falar que eu acho que era de Jesus. Né? Jesus que pelo contato, aquela mulher que sangrava muito, só tocou na túnica dele. E ela foi curada. Ele não precisou aplicar o passe. Ele simplesmente deixou, a pessoa teve fé. Isso era Jesus. Bom, entretanto, Marcos, positivamente constante de qualquer noção de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos. Isso aqui foi o Mardônio aplicando passe magnético no Marcos, para poder neutralizar. Anestesiou-lhe os sentidos e tão logo o beneficiado cedeu o repouso, colocou enternecidamente nos ombros a afeição de carga preciosa e com imensos cuidados transportou-os aos céus. E aí lá foi Marcos para essa nova morada, anestesiado pelos passes magnéticos, como a gente viu que funciona. Instalado em um sítio, dos sítios mais singelos do plano superior, o recém-chegado, porém, usufruía luz mais radiante que a do dia terrestre. Tão depressa acordou sob o encantamento paternal, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes que lhe davam a impressão de ser um doente empastado em lama enquistada. Ou seja, o fluido que ele estava achando, que ele estava recebendo de luz, para ele era lama, porque ele estava na lama. Para ele a lama era o benéfico, e não os fluidos que estavam sendo colocados para que ele curasse, para que ele pudesse ver a luz e assim acender. Esse era o amor que o Mardônio estava tendo com relação ao filho Marcos. Mas aí começa. Marcos se confrontou com os circunstantes, que se moviam em corpos tênues e luminosos, ou seja, só pelo perispírito. Pensa, coisa linda aqui na coisa dele. Isso é muito bacana. E passou a gritar impropérios e insultos. Ao pai que intentou reconfortá-lo, procurou esbofetear sem misericórdia. Quer dizer, o pai quis bater no garoto. Mas aí ele se segurou, afirmando que não pediria e nem desejava mudança. Ou seja, ele não queria saber. Né? E resolveu voltar. Exortado a respeito o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera desatrelada buscando enlamear uma fonte de luz. Interferiram os amigos e o rebelado caiu de novo em prostração sob hipnose benéfica. Ou seja, deram outro passo daquele para poder... Aquele, como é que é? Acuda-leão, né? Deram um sossega-leão nele, que é para ele, deram um sossega-leão no cara para ver se... E aí, quando eu falo isso, é a questão do livre-arbítrio. Jonaquim fez um intervalo e, porque se interrompera o apontamento culminante da história, um dos companheiros interrompeu. E daí? Mardônio se viu proibido de amparar o filho a quem o amava? E Jonaquim, o instrutor, explicou. Sim, meus amigos, ele teve que abrir mão. Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum. A força que ele estava, a ideia que ele estava de querer, nem Deus fazia isso. E em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Ele abriu mão por amor, porque não tinha jeito. O cara não quer, não adianta mudar. Entendeu?
Não vai, não tem jeito. Por isso, reconduziu Marcos ao antro de onde o arrancara, e, sem nada perder, em ternura e esperança, porque a lei do retorno acontece, né? Até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução. O ex-patrício, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. Não tinha jeito. Isso nós vimos nos missionários, né? Quando o Aniceto ia buscar o pupilo dele lá no umbral onde provavelmente esse nosso amigo Marcos estava lá. E aí, mas aí continua o interpelado. Mas isso não é mesmo que acentuar a impraticabilidade do socorro? Aventou um dos presentes. Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Essa foi a pergunta que fizeram a Jonaquim. E Jonaquim sabiamente respondeu. Expressivamente, né? Não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei do auxílio, que a lei do auxílio também é a lei do amor. A renovação conseguida por 92 anos talvez custasse, sem eles, 92 séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. Veja que é uma necessidade da fé a constância desse trabalho, o auxílio, devagarinho, mesmo aqueles que não querem, a gente nunca deve deixar de auxiliar, mesmo que isso perturbe nosso trabalho, mas lembrar sempre em oração, lembrar sempre nos nossos dias, lembrar do trabalho que cada um de nós aqui, tanto os internautas quanto nós que estamos aqui no centro espírita, ou seja, numa igreja, ou seja, numa sinagoga, não importa. O trabalho do bem, ele vai acontecer. E, independente das pessoas que não se querem melhorar, o trabalho é deles. O livre-arbítrio é deles. Nós não podemos interferir a isso. Se querem continuar, a gente só tem que orar. Como fazemos, oramos para as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, nos manicômios. A gente está sempre lembrando dessas pessoas, mandando energias para que elas possam se curar. As mães sofredoras que quando vão para o presídio visitar seus filhos, as esposas dos maridos, ou os maridos das esposas, porque também as mulheres não são, tem essa parte, né, o presídio, entendeu? Então, também foge do esquema, foge da curva, né, como chama. Mas isso é importante que a gente se mantenha na fé, assim como Mardônio, nem que leve 92 anos, para não chegar a 92 séculos de penúria no umbral. E assim sendo, meus queridos, eu vou deixar essa reflexão para você que está aí no internauta, está aí na internet, nós que estamos aqui encarnados e desencarnados. Peço a Deus, a Jesus, que tudo de bom possa acontecer no dia de hoje, pois nós temos muito trabalho ainda para ser feito, não é mesmo? Então, queridos, paz e luz para vocês.